Olá, hoje, dia 10 de janeiro, o momento em que eu estou gravando aqui já é final de tarde, início de noite. Mas nunca é tarde para lembrarmos, né? Hoje nós lembramos o nascimento de Santa Filomena. Santa Filomena era filha do rei de um estado da Grécia, um pequeno estado da Grécia. Seus pais tinham ali o seu reino. E Santa Filomena tem uma história muito bonita, porque os seus pais, de início, eram pagãos. E eles não conseguiam ter filhos. Aí, um médico que atendia ali as pessoas do reino, ele disse aos pais de Filomena, o médico era cristão, e ele disse então: olha, se vocês se converterem ao cristianismo, com certeza Deus lhes dará o filho que vocês tanto querem. Houve uma certa resistência de início, mas logo depois eles passaram a querer saber mais sobre o cristianismo e assim começaram então a viver a vida como cristãos. Isso lá pelo século III, mais ou menos. E então, algum tempo depois, eles celebravam, pois a rainha estava grávida. Nasceu a pequena iluminada. Em seu batismo, o, aliás, os pais deram-lhe o nome de Lumena, né? No batismo, o padre então definiu seu nome como Filomena, filha da luz. E assim ficou, porque ela é filha de um milagre, pois os pais não poderiam ter filhos. Filomena cresceu no reino perto, aliás, é um pequeno reino da Grécia, né? E aí, quando ela tinha mais ou menos seus 13 anos, o, o imperador de Roma, Diocleciano, decretou que haveria uma guerra contra o Estado grego em que o pai de Filomena governava. O pai de Filomena, sabendo de sua pequenez, pois seu exército era muito pequeno para enfrentar o exército romano. E então, em uma viagem para Roma, foi tentar falar com o imperador a fim de promover a paz. Chegando no palácio, ele, já em audiência com o imperador, levou consigo sua família, claro. E lá, enquanto ele advogava por um tratado de paz, o imperador Diocleciano olhava firme para Filomena. A uma altura dos argumentos de seu pai, o Diocleciano disse ao rei: não, não, pode parar. Teremos paz, não atacarei mais o seu reino e ainda lhe darei parte do meu exército para que você possa aumentar a força de seu reino. Mas qual é a condição? Que Filomena se case comigo. Os pais então olharam para Filomena com um olhar de interrogação. E agora, você quer? Não sabiam eles que Filomena, um ano antes, havia feito votos de castidade e votos de castidade, né? E, se entregado totalmente a Jesus. Atrapalhou um pouco aqui nas palavras, né? Havia ela se entregado a Jesus. Bom, seus pais não tinham conhecimento desses votos e então perguntaram a ela prontamente. Ela
Perguntaram a ela então, e prontamente ela negou o pedido. Bom, o rei, o imperador, ou melhor, irritou-se bastante e disse então para os pais de Filomena: vão para a hospedagem onde estão e pensem, amanhã quero uma resposta definitiva. Enquanto no quarto da hospedagem, seus pais tentavam falar com Filomena para que ela pensasse no reino deles, né? Em todos os súditos, pois ela naquele momento era a salvação do reino em que seu pai comandava. Mas Filomena firmemente disse: meu reino é o céu. E assim, no dia seguinte, levaram Filomena de novo para a frente do imperador. Ele então perguntou novamente: se casarás comigo? Filomena prontamente disse: não. Irritado, Diocleciano mandou que prendesse Filomena e que açoitassem todos os dias, até que ela decidisse se casar com ele. Todos os dias, o imperador ia na cela de Filomena a fim de lhe fazer galanteios, e Filomena sempre o recusava. Bom, chegou um ponto em que Filomena estava em uma só chaga, ou seja, o seu corpo era uma só ferida, de tanto apanhar. O imperador esteve na cela e, mais uma vez, foi negado o pedido de casamento. Irritado, então, ele mandou que continuasse o castigo. Mas naquela noite, anjos do Senhor vieram na cela de Filomena e derramaram sobre ela um bálsamo celeste, e Filomena ficou totalmente curada. No dia seguinte, ao saber do acontecido, Diocleciano ficou irritadíssimo e mandou então que Filomena fosse morta a flechadas. Uau! Ela foi amarrada em um local e os flecheiros lhe atiraram. Esses flecheiros, quase todas as flechas, elas mudavam de direção. Somente uma flecha atingiu de leve Filomena, que foi levada para a cela, segundo o imperador, para morrer. Os anjos apareceram novamente naquela noite e no dia seguinte Filomena estava curada. Bom, o imperador mandou então que colocassem-lhe uma âncora, que amarrassem uma âncora em seu pescoço e jogassem-na no rio Tibre. A âncora foi amarrada em seu pescoço. Quando atirada na água, os anjos de Deus cortaram a corda e Filomena não teve sequer suas roupas molhadas. Muitas pessoas, ao ver esse sinal, se converteram ao cristianismo, ao Deus de Filomena. O imperador voltou à cela de Filomena depois disso. Disse-lhe: preferes se guardar a esse a qual foi condenado e morto do que casar-se comigo? Filomena não dizia nada. Só respondia quando o pedido de casamento de forma insistente acontecia e ela o negava. Aí então o imperador mandou que lhe arrastasse pelas ruas da cidade. Ela foi arrastada pelas ruas da cidade e voltou toda cheia de ferimentos novamente. Mais uma vez o imperador mandou que colocassem-na na cela para morrer. No dia seguinte, Filomena estava curada de novo. Naquela noite, faltando 3 dias apenas, apareceu para ela Nossa Senhora.
Em meio a tantas coisas que Nossa Senhora lhe disse, disse para ela ter paciência e, e que ela esperasse e clamasse pelo anjo Gabriel ou pelos anjos, porque, segundo Nossa Senhora, eles a ajudaram. E disse a ela também que ali era o sofrimento humano e que ela ia passar do sofrimento humano para a graça divina. Todavia, este sofrimento ainda não havia acabado e que ela, para chegar nos braços de Jesus, ainda sofreria muito, deixando o coração de Filomena angustiado. O imperador, não cansado de torturas, mandou esquentar as flechas no fogo e mandou aquecer o fogo 7 vezes mais. Segundo ele, Filomena era bruxa e por isso tinha que morrer a flechadas, e as flechas deveriam ficar no fogo até ficar rúbias, para que assim fosse espantado todo o mal, toda a bruxaria. 6 flecheiros foram colocados diante de Filomena e atiraram em um mesmo momento. Cada flecha, ao ser atirada e chegar na metade do caminho, elas voltavam para o seu próprio flecheiro. Todos eles morreram com suas próprias flechas e Filomena não foi atingida. Por fim, irritado, o imperador mandou então que Filomena fosse decapitada. E assim aconteceu. Numa sexta-feira, segundo ela, às 3 horas da tarde, ela foi decapitada e então chegou aos braços de seu esposo Jesus. Muitos anos se passaram sem que ninguém tivesse notícias de Filomena, até que seus restos mortais foram encontrados. Santa Filomena, rogai por nós. A história de Santa Filomena, a qual nós contamos hoje, um pouquinho dela, bem resumida para você, é para lembrar desta data, o dia 10 de janeiro, em que nós lembramos o nascimento de Santa Filomena. No dia 10 de agosto, a Igreja celebra o dia de Santa Filomena. Segundo a tradição, o dia em que ela foi martirizada e morta. Filomena permaneceu 40 dias em uma cela, sendo torturada das formas. Que Santa Filomena interceda por todos nós. Sei que você deve ter aí o seu pedido. Faça-o. Coloque na intercessão de Santa Filomena e peça. Santa Filomena, pelo sangue que derramastes por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. E você pode fazer dessa oração uma espécie de um terço bizantino, né? Você pode fazer com essa frase: Santa Filomena, pelo sangue que derramastes por amor a Jesus Cristo, alcançai minha graça que vos peço. Mas também você pode rezar a coroinha de Santa Filomena. São 13 Ave-Marias, e em meio a cada Ave-Maria você diz: Santa Filomena, pelo sangue que derramastes, alcançai minha graça que vos peço. Se você tem curiosidade de saber como é rezar a coroinha de Santa Filomena, e não quiser dar um Google aí, porque hoje dá um Google e já está resolvido, né? É só colocar nos comentários e a gente pode, de repente, colocar como se reza a coroinha de Santa Filomena. Que Deus te abençoe e que Santa Filomena interceda por todos nós.